Bate-papo. Bom, a gente vai conversar aqui no Panorama nesta manhã sobre o Fórum Regional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. O evento é realizado na Univates nos dias 20 e 21 de novembro. Estamos recebendo a Marta Piscinini e também o Flávio Moirer, integrantes da comissão organizadora. Marta, como vai? Bom dia! Bom dia ouvintes. Então estamos aqui hoje para divulgar esse nosso evento, que historicamente acontece no mês de novembro, né? E estamos aqui então para divulgar a programação e convidar todos para participarem. Flávio, como vai? Bom dia. Bom dia, Joel. Bom dia, Aline. Tudo bem? Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, conversar com vocês, com seus ouvintes, sobre esse tema que a gente pode dizer ainda que, infelizmente, é extremamente recorrente, que é a violência contra a mulher. E cabe a nós, enquanto universidade, também promover a discussão sobre esse tema, pensar em soluções e trazer para falar pessoas que estejam envolvidas de alguma forma com essa temática. Quais são os temas centrais que irão nortear esta edição do Fórum? Bom, nós temos assim o tema e fizemos uma junção também da violência doméstica com a questão do racismo, da mulher negra, né? Então a gente conseguiu unir esses dois temas que são muito importantes, né? Que são bem relevantes também para todos. E nós temos no primeiro dia, na primeira noite, né, o tema sobre violências e o papel histórico da mulher negra. Então, esse é o tema da primeira noite. Também, durante a programação, teremos aí os desafios do enfrentamento da violência, que é uma luta constante que nós temos, né? A Univates, o curso de Direito, o curso de Comunicação, Psicologia, todos estão engajados nessa luta. Participamos da rede de enfrentamento à violência contra a mulher, e é constante, é diário, e a gente não pode parar, né, de falar sobre isso, né, que o aumento dos números vem mostrando que não podemos deixar que se esqueça sobre isso, que se deixe de mencionar. Fazendo uma comparação com outras regiões e até com os números brasileiros, como é que tá colocada a região do Vale do Taquari? Ela é uma região violenta? Esses números, eles tinham tido uma redução, se não me falha a memória, ali até 2019, e 2020, com a pandemia, esse problema voltou, né? A gente sabe que isso não é uma questão também aqui só da região, então, né, por essa nova forma de convívio que as pessoas ficaram durante muito tempo, né, convivendo ali, em isolamento social, isso também piorou bastante. Mas a gente vê esses casos de forma disseminada e que a gente percebe, por exemplo, que não existe necessariamente uma classe apenas em que ele ocorra. A gente vê o caso da Ana Hickman, que, né, ficou muito conhecido, mas naturalmente esses temas tendem a se aprofundar quando se há uma intersecção de questões de raça e de classe, né? A Ana Hickman, por exemplo, sofreu violência, né, tudo indica, mas ela tem condições, por exemplo, de se separar e ter a sua vida. E tem mulheres que muitas vezes elas sentem obrigadas a permanecer com o agressor porque não tem alternativa, né? Então cabe também ao poder público, né, a sociedade civil dar esse espaço para que as mulheres também possam ter essa sua independência em relação a esses companheiros, que essa relação de violência não precise continuar por questões, muitas vezes, de sobrevivência econômica. A mulher não tem incentivo financeiro hoje depois de uma agressão. Não existe plano, não existe um programa de governo. Não, o que a mulher tem é um apoio, né, também do poder público, com os serviços como o CRAM, né, tem um local onde ela pode se abrigar por um determinado tempo, né, para ela poder se reestruturar. Mas, como o professor Flávio disse, às vezes é bem difícil, porque ela, em algumas situações, depende economicamente desse agressor. Ela tem filhos pequenos, que ela também precisa dar conta. Então, e por isso a rede, para que ela saiba, e para que todas as mulheres saibam que aqui em Lajeado nós temos uma rede atuante,
e que ela pode encontrar apoio psicológico, de apoio de permanecer um tempo num local que ninguém vai saber onde é, para que ela possa, então, cortar esse ciclo, né, de violência e conseguir sair dessa situação, né. O fórum ele se destina às pessoas que vão pensar essa estratégia. Para quem se destina o fórum? Quem é o nosso público-alvo? Bom, a gente, né, como estamos na universidade, né, certamente os nossos estudantes de diversas áreas, e aí a gente tem 3 cursos mais envolvidos na organização do fórum, que é o curso de Direito, o curso de Psicologia e os cursos de Comunicação, Publicidade e Jornalismo, né, para pensar também as questões, inclusive como é que a mídia trata esses temas, né. Então a gente tem esses estudantes, mas a gente também tem o setor público para trazer essas discussões, para de repente pensar políticas públicas, como o Joel havia mencionado, né, o que se pode fazer por essas mulheres, né, que são agredidas, para que esse ciclo de violência não permaneça. Então, falamos para o setor público, falamos para as entidades, para as próprias mulheres também, que podem, naquele momento, haver espaços de troca, né? E de elas perceberem que elas têm também onde se apoiar, que isso é possível, né? Elas buscarem esse espaço seguro em que elas vão discutir essas questões também. Então, o nosso público-alvo é bastante amplo, mas eu acho que principalmente a própria academia, as mulheres envolvidas nesses processos e também o poder público. O Flávio toca num ponto importante, que é o fato de a mulher depender financeiramente, e muitas mulheres que sofrem agressões, elas dependem daquele marido ou daquele companheiro. Nós continuamos, a mulher continua denunciando a partir da 5ª, 6ª agressão, a partir do 2º, 3º. Tem mulher que passa uma vida toda apanhando e não denuncia, porque ela depende daquele homem, ou na cabeça dela ela depende daquele homem, daquela pessoa. Continuamos nesse ponto? É difícil dizer, né, especificamente, porque são várias situações, é um número muito grande. Então, tem aquelas mulheres que estão há mais tempo nessa situação, tem aquelas que num primeiro momento já denunciam. O que nós temos percebido a partir do trabalho da rede, do projeto de extensão da Maria da Penha, que está lá no fórum, durante as audiências, assim como o Sajur da Univat está lá representando as vítimas, que a partir desse momento que nós explicamos para as mulheres o que acontece, quais são os passos posteriores, porque tem uma antessala antes da audiência, onde o projeto Maria da Penha conversa com as vítimas. Alunos do direito, da psicologia, explicam para ela o que ela vai enfrentar ali na frente. E nós percebemos que depois dessa atuação, aumentou o número de mulheres que querem seguir com o processo. O que acontecia? Elas chegavam na audiência, elas desistiam, ou pediam a suspensão, enfim. E esse resultado está sendo positivo nesse sentido. Elas estão se encorajando, se empoderando, e é isso que nós precisamos fazer, empoderar as mulheres e as meninas de que elas não precisam se sujeitar à violência. E a violência, ela não é só física, né? Ela é emocional, ela é psicológica, é aquele agressor que fica em casa desmerecendo a mulher, dizendo que ela não tem condições, que ela não vai conseguir se virar sozinha. Então, há uma dependência emocional também, muitas vezes, né? De autoestima, de entender, não adianta porque eu não vou conseguir, porque tem alguém todo dia dizendo que eu não vou conseguir. Então, isso nós temos percebido, essa evolução, essa mudança de comportamento a partir dos esclarecimentos. Olha, dá para virar o jogo, dá para mudar, né? Então, nesse sentido que a gente percebe o resultado positivo. E agora, dizer se foi mais ou menos vezes, a gente não tem assim esses dados, né, oficiais. Então, seria falar, né, sem certeza, né? Então, mas o que nós percebemos, e isso sim, nós temos esses números, é que as ações têm tido continuidade.
A gente pensa sobre, e o fórum faz isso de alguma forma, de pensar sobre esse agressor, né? Porque hoje ele está agredindo uma mulher que daqui a pouco a gente empodera, e eu posso estar falando sem conhecimento de causa, só de forma superficial, então talvez vocês possam nos ajudar. A gente empodera essa mulher que rompe este ciclo, mas este agressor, este perfil machista, violento, segue ali naquele homem, né? O fato de romper este relacionamento não significa que este problema está sanado. Outra mulher poderá ser vítima. A gente fala sobre isso em algum momento? Uma das discussões que a gente vai trazer e que já apareceu também em outras edições do fórum é também esse agressor, né? Trabalhar com essa cultura machista, essa cultura, né, que coloca muitas vezes a mulher de forma submissa, e que pensa na mulher muitas vezes de forma objetificada. Então discutir essas questões é importante. E na terça-feira à noite a gente vai ter a participação do professor Guilherme Osterkamp, que ele coordena um grupo do He for She na Univates, né, que é um grupo que está se organizando a partir de um convênio que a Univates fez, né, com esse programa He for She, que é um programa da ONU para trabalhar justamente com os homens sobre essas questões, né, de pensar as masculinidades, como é que os homens encaram, e que isso muitas vezes começa desde cedo, né. Então também a gente vai trazer essa discussão, e temos já conversado nesse grupo do He for She sobre isso, sobre essas questões, né, o que tem em nós que é cultural, né, e que a gente precisa combater de alguma forma, que a gente precisa discutir, a gente precisa trazer para os holofotes também essa questão, né, porque ali é que está, de forma geral, o agressor, e é preciso trabalhar sobre ele também, né. É muito importante a gente ajudar as mulheres que estão sendo ameaçadas ou que já são vítimas, mas é preciso agir nas causas também. Não raro, aliás é muito comum, a mulher ela não segue o tratamento, ela continua com uma incapacidade de eleger um novo parceiro depois, ela acaba escolhendo de novo um homem violento. Isso também é um grande problema. Ou seja, ela já tem um primeiro relacionamento com um homem violento, ela desfaz aquele relacionamento, ela elege um novo parceiro ou vai se relacionar com alguém que num primeiro momento ela não vai conhecer tão bem, daqui a pouco quando ela conhece ele a fundo, ele é violento de novo. Isso também é um grande problema. Nós temos também o curso de psicologia trabalhando aí justamente trabalhar essas questões, né? O que a gente não pode fazer também, de repente, culpar essa mulher novamente, né? Dizer assim, tu tá presa nesse ciclo, né? Por que tu não, né, continua arrumando, tu não, a gente culpabiliza ela pela violência que ela sofre, né? Então a gente tem que tomar cuidado em observar bem essas questões que muitas vezes trazem para ela, que já é vítima em diversos aspectos, de também trazer essa culpa, né? Tu continua repetindo esse ciclo. Então eu acho que temos que falar sobre isso também e trazer essas questões que, né, as nossas colegas ali da psicologia que estão no grupo talvez possam falar melhor, e nós teremos, se não me engano, a psicóloga, me fugiu o nome, vou recorrer à minha colinha aqui, que é a Denise Scheib, né, que ela fez uma pesquisa no mestrado dela sobre as mulheres vítimas de violência, né, que vai estar na terça-feira à tarde falando sobre isso. Então também pode ser um momento interessante do público que quiser participar e assistir, de ver como é que funciona esse processo posterior, né? O que as mulheres sentem, como é que elas se veem nesse processo. Porque pode acontecer isso, de elas mesmas se culparem pela violência que sofreram. Isso é importante a gente falar. Muitas mulheres se sentem culpadas pela violência que sofreram, e entendendo na cabeça delas que elas provocaram isso, né? Não são culpadas por isso, e é importante que a gente fale, por isso o público-alvo, sim, é a academia, a discussão, é o poder público, mas acho que toda a comunidade está convidada a participar, e a gente precisa falar sobre isso,
desconstruir esse nosso machismo estrutural que nós temos, é histórico, né? De normalizar esse tipo de situação, de achar que é assim mesmo e vamos seguir desse jeito. E não, nós precisamos falar para as nossas crianças, para os nossos meninos, para as nossas meninas, que é uma forma também de desconstruir essas questões tão enraizadas na nossa sociedade, né? E as mulheres, muitas vezes, não é por intenção, mas acabam se envolvendo, mas muitas conseguem romper esse ciclo, muitas, né? Então, acho que olhar também para essas mulheres que conseguem romper esse ciclo e mostrar para aquelas que ainda não conseguiram que é possível e que se tem apoio para elas, sem julgamento, e somente ajudando, né? E apoiando. A comunicação tem feito uma revolução nos últimos anos, né? Trazendo informação, falando sobre isso. A cada pauta que a gente faz aqui, num meio tão democrático como o rádio, a gente lembra de que, sei lá, se olhássemos para 10, 15 anos, nós não falaríamos sobre violência contra a mulher da forma que a gente fala hoje. Então, também levando informação para que possa identificar que alguns sinais não são normais. Porque quando a gente fala da violência, a gente lembra do pior da violência, né? Mas tem um caminho até chegar nessa violência que é a pior, que vem na nossa mente, sei lá, que dá para classificar como pior ou menos pior, porque qualquer violência é violência, né? A comunicação tem feito isso de uma forma de revolução mesmo, porque é muito rápido nesse curto espaço de tempo, falando aqui, por exemplo, de rádio, né? Que a gente tem levado informação de uma forma diferente, com um olhar um pouco mais atento, né, professor? Sim, os meios de comunicação desempenham um papel muito, muito importante nesse processo, que é o que tu falou, de trazer essas questões, colocar essas questões no cenário público e de fazer isso de uma maneira que possa incluir cada vez mais as pessoas. Tu falou na democratização do rádio, né, o rádio como um veículo democrático. Eu acho muito importante que isso esteja em todos os veículos, em todas as mídias, para que as pessoas possam se dar conta, e eu acho que o principal é justamente desconstruir essa naturalização de certas coisas. A gente vê isso em relação ao machismo, LGBTQ e a mais fobia. A gente tem, né, diversos temas sociais importantes que a mídia tem mostrado e tem dado familiaridade para as pessoas com esse tema. Ou seja, então, discutir as questões como machismo tem sido mais fácil agora, porque as pessoas estão vendo isso de alguma forma na mídia, né? Há campanhas dos veículos de comunicação sobre isso, novelas trazem esse tema abordando de uma maneira, né, muito mais concreta, que não seja... né, eu lembro de novelas antigas, né, que, por exemplo, mostravam quase de uma forma romântica o casal em que o homem agredia a mulher, né? Eles são muito apaixonados, né? É uma coisa visceral, né? Emotiva. Não, né? Hoje se mostra isso realmente como deve ser mostrado. Então, a mídia certamente é algo importante nesse processo. Teve uma música que fez muito sucesso, né? Entre Tapas e Beijos. Pá, que coisa! E faz sucesso ainda, a gente canta, né? A gente naturaliza, como disse o Flávio. Mas é interessante, eu estava vendo a fala do marido, o ex-marido da Ana Hickman, e isso se normalizou por muito tempo. Foi só a primeira agressão. Isso é muito perigoso. Foi só a primeira agressão. Foi só a primeira vez que a gente teve um desentendimento. Poxa, cara pálida, como assim? Que coisa, né? Pessoal, muito bom receber vocês aqui. Repetindo aqui, dias 20 e 21 de novembro, o Fórum Regional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, que é realizado pela Univates. Marta Piscinini e Flávio Morer.